parte de legislação especial do nosso curso para a segunda fase da OAB, do 27º exame da Ordem, né, dos Advogados do Brasil. Vamos tratar da lei de crimes hediondos. Completa tudo de doutrina e jurisprudência, o que tiver aí de diferente, né, na atualidade sobre a lei de crimes hediondos. Beleza, para começar, hediondo é aquele crime fedorento, tá? Foca aqui, pessoal, presta bastante atenção que a energia flui onde o foco está, hein? Hediondo é fedorento. Para começar, homicídio simples não é crime hediondo. Matar alguém, mesmo com dolo, né, sendo ilícito e culpável, não é crime hediondo. Salvo se nós estivermos numa situação de um grupo de extermínio, aí nós temos um crime hediondo. Homicídio simples não é hediondo, grupo de extermínio, crime hediondo, beleza? Tranquilo. Uma coisa interessante é que a palavra milícia, pessoal, ela não é a mesma coisa que a expressão grupo de extermínio, beleza? Só qual que é a diferença? A diferença é que grupo de extermínio é qualquer grupo de extermínio, sei lá, facções criminosas, por aí. A milícia, o pessoal entende que é como aquele tipo de situação, uma situação meio que paramilitar. É uma organização, talvez com fins de Estado, sem fins de Estado, bancada por algum tipo de grande empresário, alguma coisa que tem um pouco de organização, um pouco diferenciado, com envolvimento de policial. Alguma coisa desse sentido, tá? Mas não vai perguntar para você exatamente a diferença entre milícia e grupo de extermínio, mas vai colocar lá um caso te mostrando, ó, grupo de extermínio, milícia, tá? E milícia não é grupo, desculpa, no caso de milícia não é crime hediondo, tranquilo? Não é crime hediondo. Lembrando que homicídio qualificado, todos os homicídios qualificados são crimes hediondos. Matar com emprego de fogo, veneno, matar queimado, matar por motivo torpe, fútil, beleza? Tudo isso é crime hediondo, tranquilo? Todos os homicídios qualificados são hediondos, salvo na situação de homicídios privilegiados. O privilégio ele vai se dar pela injusta provocação da vítima, situações em que nós estamos comovidos, né, uma violenta emoção gigantesca, você chega na sua casa, Deus me livre, né, acontece alguma coisa muito ruim com o seu familiar, você pega o cara que está fazendo, está agredindo o seu familiar e bota fogo no cara. Você matou queimado, emprego de fogo, homicídio qualificado, tá? Só que pelo privilégio não é hediondo. Qual que é a diferença? Qual que é a vantagem? A vantagem é que os crimes hediondos, para a progressão de regime, é de 2/5 a 3/5. Né? No caso dos crimes comuns, 1/6 para progredir de regime. Beleza? Bom, enfim, aqui vou colocar um contexto rapidinho para você, a diferença entre roubo e extorsão, porque aí a gente consegue verificar aqui quais são os crimes contra o patrimônio que estão na lei de crimes hediondos. Roubo e extorsão. Subtrair coisa alheia móvel é o crime de furto. Subtrair coisa alheia móvel com violência ou grave ameaça é o crime de roubo. Subtrair coisa alheia móvel, mas que a vítima tem que te entregar necessariamente o bem para você, é extorsão. Então, a diferença entre roubo e extorsão está tecnicamente conectada ao fato de que no roubo você pode fazer o que você quiser com a vítima. Se você conseguiu tirar, é roubo. Agora, às vezes, cara, você pode matar a vítima, fazer o que quiser, não tem como você pegar a vítima, porque o dinheiro está no caixa. Então ela precisa necessariamente colocar a digital dela na mão lá, ou ela colocar a senha dela. Se ela não tiver a participação, não tem como você alcançar o seu intento de subtração de coisa alheia móvel. Então a extorsão depende necessariamente da vítima. O roubo não depende necessariamente da vítima. Mas não é todo roubo que está na lei de crimes hediondos. Sim, o roubo, no caso concreto, né, com resultado morte, né, que é o latrocínio. O roubo com resultado morte não é crime que vai para o tribunal do júri, mas é aqui um crime hediondo. Roubo com resultado morte, só que é o seguinte, essa morte tem que vir da violência. Se você chega para roubar, o cara assusta e infarta, tá? Aí não é latrocínio, tá? Por mais que ele tenha morrido no ato da subtração de coisa alheia móvel com violência, com grave ameaça, não é crime hediondo. Crime hediondo é se da violência resulta a morte. Tranquilo? Uma coisa interessante é o filme do Batman. Tem o Coringa, são 10 pessoas que combinam de roubar um banco. E aí o Coringa, esperto, ele combina com o A, fala o A, mata o B. Aí ele combina com o B, mata o C. Aí ele combina com o D. O D, mata o G, mata o H. E ele combina que os bandidos vão se matando ao longo do roubo. Né? Sai de um cofre, entrega o dinheiro para o outro mata um, vai matando. O último cara ele pega e mata. Ou seja, 11 pessoas foram roubar, só o Coringa vai embora. Morreu muitas pessoas no crime de contra o patrimônio? Morreu. É latrocínio? Não é. Por quê? Porque a vítima do patrimônio não morreu. Se algum usuário do banco tivesse morrido no dia, seria latrocínio. Como não tinha ninguém que era usuário do banco, não foi o crime de latrocínio. Beleza? Fique ligado nessa, vale a pena, hein? Bom, o caso do Coringa. Morreu um monte de gente. É latrocínio? Não. Por quê? Porque a vítima do patrimônio não morreu. Bom, isso é o caso concreto do latrocínio, beleza? Outra coisa interessante é que se você matar alguém, olhar no braço, tiver um Rolex bonito, você pega. Se você pegar, não é, no caso concreto, crime hediondo. Você matou, se interessou pelo bem, depois, tá? Não é crime hediondo. É homicídio e depois um furto simples, né? A extorsão com resultado de morte. O que é extorsão? Acabei de falar, né? Extorquir alguém. Você coloca o cara dentro do carro, fica com ele a noite inteira, no outro dia ele vai lá no banco e pega. Sequestro relâmpago, no caso concreto, se for com resultado morte, é crime hediondo. A extorsão com resultado morte é crime hediondo. Aqui, ó,
A extorsão com resultado de morte, você cata a pessoa, ela vai pegar o dinheiro, você acabou, no caso concreto, depois ela veio a morrer. Então é crime hediondo. Diferentemente da extorsão mediante sequestro. Você cata alguém, catei o seu filho, coloquei ele no porta-mala, exigiu um resgate de você e o seu filho morreu. Aí é outro tipo de crime hediondo. Então, extorsão com resultado de morte, crime hediondo. Extorsão mediante sequestro, crime hediondo. Beleza? Esses crimes são tranquilos, né? Mas esse aqui, estupro de vulnerável, estupro, atentado contra o pudor que não existe mais, essas coisas são crimes hediondos, não tem necessidade de atenção tanto para isso, né? O legal é epidemia com resultado de morte também é crime hediondo e falsificação de produtos no setor de medicamento com fins terapêuticos também é crime hediondo. Agora, o legal é esse aqui, ó, favorecimento, né? Induzir, tecnicamente eu posso também facilitar, embaraçar, dificultar a vida de um adolescente ou de uma criança que está se prostituindo. Se isso acontecer, nós temos um crime hediondo. Isso aconteceu em 2014. A partir de 2014, nós temos a possibilidade, né, do artigo 218b do Código Penal de ser crime hediondo quando você favorece, né, a prostituição infantil. Beleza? Crime hediondo isso. Agora, uma coisa interessante aqui, ó, o detalhe. Essa lei de 2014, ou seja, ela retroage, ela acarreta, ela prejudica as pessoas que estão cometendo esses crimes antes de 2014? Não. Em alguns verbos, não. Você tem que ler o dispositivo legal e imaginar o seguinte: esse verbo está perpetuando, né? Ele está fazendo com que as ações continuem no tempo? Porque quando eu induzi a criança ou adolescente, foi lá atrás. Quando eu favoreci, quando eu facilitei que ela fosse se prostituir, foi lá atrás. Então, se for antes de 2014, eu não seria atingido. Não seria atingido. Agora, se for depois de 2014, será que eu posso me prejudicar? Porque, olha só se você embaraçar ou dificultar o abandono do adolescente ou da criança. Se você dificultou antes, passou o tempo e a pessoa continuou se prostituindo, certo? Aí nós temos sim a possibilidade de você se ferrar com isso, tudo bem? Então, a depender do verbo, não retroage, a depender do verbo, retroage. Vai depender do caso concreto de você visualizar a situação da vítima, no caso concreto, tá? Se ela ficou de lá para cá, porque você ficou dificultando que ela saísse, escondendo a RG dela, ameaçando por causa de alguma situação que ela não podia sair de lá, porque ela está irregular, você está irregular aqui no Brasil, vamos te pegar. Aí você vai colocando medo, ela não deixa de se prostituir, beleza? Aí vai ser, realmente você vai, mesmo cometeu antes de 2014, vai ser atingido por esse caso concreto, beleza? Se ficou confuso, deixa uma perguntinha aí de baixo que a gente grava outro vídeo, beleza? Tranquilo. Ó, tráfico, terrorismo e tortura não são hediondos, mas são equiparados ao mesmo. Genocídio é crime hediondo e associação criminosa para a prática de genocídio é crime hediondo. Só essa daqui é crime hediondo. Não tem nenhum tipo de associação criminosa que é para crime hediondo. Lembrando que a diferença entre associação criminosa e concurso de pessoas é que no concurso de pessoas a gente só está querendo cometer um único crime. Na associação criminosa nós estamos querendo cometer vários crimes, diferentemente do que acontece com contravenções penais. Se quisermos cometer contravenções penais, não é associação criminosa. Beleza? Bom, a diferença entre a associação criminosa e concurso de pessoas é bem basicamente o S na expressão crimes. Tudo bem? Tranquilo. A associação criminosa para o crime de genocídio é crime hediondo. Crimes militares não são hediondos. Quais, Rafael? Esses aqui. Se for militar, não é hediondo. Por quê? Não é. Porque os militares têm algumas penas bem maiores já, no caso concreto, no Código Penal Militar. Então não serão crimes hediondos. Outra coisa, na Constituição está dizendo lá que os crimes inafiançáveis, né, são tráfico, terrorismo e tortura, crimes hediondos e racismo e ação de grupo armado. São insuscetíveis de graça e anistia. Anistia é o perdão concedido pelo Poder Legislativo. Graça concedido pelo chefe do Poder Executivo. A lei de crimes hediondos elasteceu isso para a expressão indulto. E isso é certo, Rafael? É certo, tá? Aumentou isso por causa de indulto. Por quê? Porque o indulto nada mais é do que um perdão concedido pelo Presidente da República, mas coletivo. Graça para você, especificamente para você. Indulto para a coletividade, beleza? Bom, então essa ampliação, ela é uma ampliação constitucional. Outra coisa interessante é o seguinte: não tem liberdade provisória nos casos dos crimes hediondos, porque são crimes inafiançáveis. Então não tem liberdade provisória com fiança, mas tem outros tipos de liberdade provisória. Temos 3 tipos de liberdade provisória. Nós temos a liberdade provisória com fiança, temos a liberdade provisória porque você cometeu um crime em excludente de licitude. O que é isso, Rafa? Legítima defesa, estado de necessidade, né? Isso é excludente de licitude. Você matou alguém queimado, mas foi em legítima defesa, só tinha um lança-chamas do teu lado, a pessoa veio para cima de você apertou o lança-chamas e matou aquela pessoa. Matou queimado. É crime hediondo? É inafiançável? É inafiançável. Mas foi, no caso concreto, em legítima defesa? Foi. Então, é passível de liberdade provisória. A liberdade provisória pode nos crimes hediondos.
Liberdade provisória pode nos crimes hediondos. O que não pode é liberdade provisória com fiança, mas por excludente de licitude e por ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência do 312 e do 313, é possível liberdade provisória, beleza? Isso aqui é bem legal. Outra coisa, regime integralmente fechado dos crimes hediondos. É inconstitucional? É inconstitucional, tá? Tanto é que já veio uma lei e alterou o parágrafo 2º do artigo 2º da lei de crimes hediondos. Né? Tomar um negócio aqui, ó, isso aqui faz bem pra caramba, velho. Isso aqui é utilizado por quem quiser utilizar, beleza? Ó, reincidente específico. Não, antes disso, né? Desculpa. Regime integralmente fechado. Crime hediondo é integralmente fechado? Não. Temos o fechado, o semiaberto e o regime aberto. Não necessariamente as pessoas que cometem crimes hediondos ficarão no regime integralmente fechado. Não é assim. Não é assim. Tá? Ele pode progredir de regime, mas é dificultoso um pouco mais. Ele precisa de 2/5 se ele for réu primário e 3/5 se ele for reincidente. Que tipo de reincidência? É reincidência específica, Rafa? Tem que ser crime hediondo e crime hediondo? Tem que ser o mesmo crime hediondo? Não. Basta que o cara tenha furtado uma caneta lá atrás e não ter sido absolvido, né, porque era uma atipicidade material pelo princípio da insignificância, ou não ter cometido um furto pequeno, né, de furto privilegiado, réu primário, o valor de abaixo de 100 salários mínimos. Pô, nesse caso concreto, o que eu vou ter? Vai ter essa possibilidade aqui ou não vai ter? Né? Ele tá fudido? Tá fudido, tá ferrado, tá? Transitou em julgado, pode ter furtado uma caneta, se ferrou. Beleza? Isso aqui é para progressão de regime, diferentemente do que acontece no livramento condicional, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Para progredir de regime, 2/5 se for crime hediondo, 3/5 se for hediondo e reincidente. Rafael, é uma reincidência específica? Não é reincidência específica, tudo bem? Então, pelo que eu soltei aqui, por essa explicação, é óbvio que o cara que comete o crime hediondo não vai ficar no regime integralmente fechado e também não é certo ele ficar no regime inicial fechado. Se a pena for de até 4 anos, fica no aberto. Até 8, fica no semiaberto. Mas não é porque ele cometeu um crime hediondo que vai iniciar obrigatoriamente no fechado, beleza? Então vamos lá, continua aqui. É o seguinte, essa possibilidade de crime hediondo progredir com 2/5 ou 3/5, ela veio só em 2007. Antes disso, teve uma época que não tinha nem progressão de regime. Aí, alguém fez um habeas corpus embaixo e falou o seguinte, gente, ó, eu sei que o que eu fiz é feio, estuprar é feio, mas matar 50 crianças queimadas é pior. Então vocês não podem me tratar igual quem matou 50 crianças queimadas. Então, eu tenho uma ofensa à Constituição. Aí, por meio de um controle difuso, meteu um habeas corpus, foi subindo, chegou no STF. Aí, realmente, eu tive o quê? Ficou evidenciado pelo STF que nós tínhamos uma ofensa ao princípio da individualização da pena. Então, nesse caso concreto, o cara realmente teve a possibilidade de progredir de regime, mesmo tendo praticado um crime hediondo. Aí, só que como não tinha lei na época para falar que era 2/5 ou 3/5, ele foi teve possível a progressão de regime por ele com 1/6 da pena. Só que a partir de 2007, progride com 2/5 ou 3/5, beleza? Isso retroage, Rafa? Não retroage. Não vai prejudicar o cara que cometeu antes de 2007. Outra coisa interessante é o artigo 2º, parágrafo 3º da lei de crimes hediondos, estabelece que quando você lê, você meio que fica induzido a dizer o seguinte, Rafa, eu acho que parece que o cara não pode apelar em liberdade. Lógico que ele pode. Quando você é condenado, a condenação não é requisito para você ficar preso, tá? Porque você vai ficar preso só quando você tiver, né, o trânsito julgado uma decisão. Ou quando o tribunal ratificar. O negócio é o seguinte, tecnicamente nós temos a presunção da não culpabilidade na Constituição da República. Né? O termo aí, não culpabilidade, é diferente de presunção de inocência do Pacto de São José da Costa Rica. Mas, tecnicamente, para que o cara faça uma apelação, ele pode fazer liberdade, Rafa? Pode. Apelação nos crimes hediondos pode fazer liberdade? Pode fazer liberdade. Tá? Por quê? Porque pode. Pode porque tecnicamente é não culpável no caso concreto e ele pode fazer numa boa. Só se tiver requisito para manter o cara preso, né? Que a condenação não mantém ninguém preso. O que mantém a pessoa presa é o requisito da prisão preventiva. É claro que além de colocar a pessoa na prisão preventiva, o juiz tem que analisar antes se não tem algum tipo de medida cautelar diversa da prisão preventiva, né? Tornozeleira eletrônica, entregar passaporte lá na Justiça Federal, qualquer coisa nesse sentido, beleza? Enfim, outra coisa interessante é lei de prisão temporária. A gente vai ver depois pormenorizadamente isso, mas a lei de prisão temporária, cara, é o seguinte, ela tem alguns crimes específicos que terão possibilidade de a pessoa ficar presa 5 dias prorrogável por mais um período igual. 5 mais 5 não vai ser assim, vai ser 30 mais 30. Só que a lei de crimes, né, a lei de prisão temporária tem uns crimes específicos e nela não está previsto tortura, terrorismo e falsificação de medicamento. E mais um outro crime que eu não me recordo aqui. Devia ter escrito, né? Não escrevi, mas é só ler lá. Enfim, tortura, terrorismo e falsificação de documento não está previsto na lei de prisão temporária. Mas a lei de crimes hediondos elasteceu o rol das prisões temporárias. E, tecnicamente, esses crimes aqui
vão ter prisão temporária que vai ser de 30 por mais 30, beleza? Fica ligado que essa é boa, hein? Outra coisa, até 2000 não tínhamos prisões federais, depois elas apareceram com o tempo. E nós vamos ver mais especificamente na lei de execuções penais, mas os crimes, pessoal, quando a pessoa comete um crime federal, não é necessariamente que ela vai ficar numa cadeia federal, e ela fica às vezes numa cadeia estadual. E ficando nessa cadeia estadual, né, mesmo se for um crime hediondo, os endereçamentos de progressão de regime, unificação de pena, agravo e execução vão ser endereçados lá para o juiz estadual, beleza? Isso aqui está previsto na lei, na súmula 192 do STJ, tranquilo? Agora vem aquilo que eu queria mostrar para você ali do começo. Falei sobre progressão de regime, que é 1/6 nos crimes comuns, 2/5 ou 3/5 se for reincidente nos crimes hediondos. Agora o livramento condicional é diferente, né? No livramento condicional, agora sim nós vamos ter uma reincidência específica, olha só como é o caso, né? Livramento condicional, 1/3 se for um crime comum, metade se for reincidente em crime comum. Hediondo, 2/3 se for crime hediondo. E sem livramento condicional se for reincidente em crime hediondo. Mas como é que faz para o cara não ter direito ao livramento condicional nos crimes hediondos? Como é que é o tipo, Rafa? Ele tem que ter cometido um crime do mesmo tipo penal? O que é? Matou alguém queimado, tem que matar de novo queimado? É reincidente específico no crime? Não. Não é no mesmo tipo penal, não é no mesmo bem jurídico. O que é? O que é mesmo bem jurídico, Rafa? Patrimônio. Não foi, por exemplo, ele tem que cometer latrocínio e extorsão qualificada pela morte para não ter direito ao livramento condicional? Não. Então não é o mesmo dispositivo legal, não é a mesma tutela ao bem jurídico, não é patrimônio, vida, que vai determinar se o cara vai ser reincidente. Basta ser crime hediondo. Foi crime hediondo, cometi um crime de extorsão mediante sequestro, transitou em julgado, cometi outro crime agora, um crime de estupro, serei reincidente específico, não terei direito ao livramento condicional. Beleza? Livramento condicional é diferente de progressão de regime. Um não depende do outro. Progressão de regime, cometeu falta grave, rodou. Livramento condicional, cometeu falta grave, continua tendo direito ao livramento condicional. Beleza? Interessante que o crime de associação, lá no Código Penal 288, é de 1 a 3 anos. Se for para cometimento de crimes hediondos, de 3 a 6 anos. Salvo no tráfico, porque por mais que o tráfico não seja hediondo, ele é equiparado a hediondo. E se você cometer associação criminosa para o tráfico, não é essa pena aqui, é a pena lá da lei de tráfico, que a gente vai ver em momento oportuno, beleza? Diminuição de pena por X9. X9 é o cara que vai delatar, né? Ele vai mencionar quais são os outros membros do grupo, né, de associação criminosa para crimes hediondos. De associação criminosa para crimes hediondos, beleza? Ó, a parte que ficou em dúvida aí, manda um comentário embaixo aí, né? Participa aí que vai valer a pena, beleza? Revisar a transformação. Estuda, cara, porque a gente tem que fazer diferente dos outros, beleza? Muita gente faz igual, faz diferente, para a gente poder transformar as coisas, porque torcer para que mude lá em cima não vai rolar. O negócio é a gente aqui embaixo estudar bastante e fazer as coisas diferentes, beleza? Valeu! Qualquer coisa é só aumentar a velocidade do vídeo aí, beleza? Que aí você acaba esse vídeo mais rápido, beleza? Valeu!